Fala pessoal, beleza? Meu nome é Lucas Cordeiro, eu sou engenheiro mecânico com experiência na área de climatização residencial e comercial. Atualmente estou realizando uma pós-graduação em Machine Learning Engineering, então estou realizando a transição da carreira de climatização para a de programação. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um projeto, uma solução em Excel VBA que eu desenvolvi durante a minha graduação em engenharia mecânica, não ali na grade curricular, né? Foi uma coisa ali à parte que eu fiz por curiosidade. Na faculdade eu comecei a ter esse interesse, né, em tecnologia e automação. Eu já tinha tido contato anteriormente na adolescência, mas também assim por curiosidade, né? E foi somente ali na minha graduação em engenharia mecânica que eu tive interesse e quis tentar alguma coisa nova, né? Eu encontrei essa empresa do setor de saúde, uma empresa ali do âmbito odontológico, e eles estavam procurando uma solução para o controle de pacientes, né? A gestão de pacientes da clínica deles. Então, eu comecei a desenvolver uma proposta para eles e eles gostaram, então dei continuidade. Eu vou estar mostrando um pouco desse projeto hoje aqui a vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Já estou aqui na minha área de trabalho. Deixa eu abrir aqui. Pronto, e essa aqui seria a tela inicial, né? Como eu disse, essa aqui seria uma solução para estar realizando aí a manipulação e o controle do fluxo de pacientes, né? Facilitando todos os processos de busca, de cadastro e afins. No caso aqui a gente já vê aqui o menu principal, né? Ele tem aqui alguns botões. Aqui nós temos a unidade, nós temos um botão aqui novo cadastro, em andamento, finalizado, busca, arquivado, um botão aqui para fechar, tá? Aqui a gente vê que o mouse está piscando, porque aqui eu coloquei um código para estar atualizando a hora, então essa hora daqui ela sempre é a hora atual, tá? E aqui a gente já pode ver esses botões, né? Como aqui nós temos o botão novo cadastro, como o nome é bem intuitivo, né? Vai realizar o cadastro do novo paciente. Essa parte aqui em andamento seria para os pacientes que estão realizando algum tipo de tratamento no momento. Finalizado seriam os pacientes que já terminaram, tá? O seu tratamento. E aqui nós também temos o botão de arquivado, né? Que seriam os pacientes ali que chegaram na clínica, olharam ali o preço, conversaram, mas não chegaram a realizar nenhum tipo de tratamento. Isso aqui seria mais para uma questão de logística, tá, pessoal? Para a gente estar analisando aí o controle e o fluxo de pacientes que vão passar aí através da clínica, tá? E aqui nós temos a unidade deles, que no caso aqui é em Carpina. Vou clicar aqui para realizar um novo cadastro. A gente viu, né, que apareceu esses flashes ali, piscou aquela tela preta e também teve ali a abertura do Excel, né? A gente consegue estar ocultando, tá, essas aberturas ou até customizando, mas como a equipe lá, como essa empresa, ela tem ali uma limitação no seu sistema, no caso ali no seu hardware, eu não poderia fazer um sistema muito complexo, então eu tentei fazer o sistema mais simples e fluido possível, tá? Aqui a gente já vê a tela de cadastro, tá? Aqui ele tem algumas informações como nome, cidade, bairro, endereço, né, CPF. Aqui tem a foto do paciente, aqui a gente já vê o campo de data, algumas opções aqui para a gente estar marcando e outros campos aqui para preencher. A única informação aqui que não pode faltar, tá? Para salvar um cadastro, no caso aqui é o nome. Se eu tentar salvar o cadastro sem colocar o nome, ele vai dizer digite o nome do paciente. Qualquer outra informação, ele pode estar faltando que ele vai conseguir salvar, tá? Então, eu vou trazer aqui alguns dados só para a gente testar. Antes disso, eu queria comentar aqui a data de nascimento aqui, por exemplo, a gente não consegue aqui alterar a idade. No caso aqui, ela está sendo calculada através de uma fórmula. Então, assim que eu já digito a idade, a data de nascimento do paciente, por exemplo, vou colocar aqui a 5 de 2020. A idade aqui ela já é calculada automaticamente, tá? No caso aqui, 5 anos. Lembrando aí que leva em consideração o mês atual e o dia que a gente se encontra, né? No caso aqui, hoje é dia 9 de setembro. Se eu colocar que ele nasceu aqui, por exemplo, no dia 10 do 9, aqui no caso a idade dele vai para 4 anos, então a gente consegue ter essa precisão, tá? Esse campo aqui de meses, como o cliente na época ele não tinha muito interesse, ele falou nessa questão de meses, ele só queria saber a data, aqui acabou ficando como uma implementação futura. E nesse caso aqui, o campo de meses ele ficou como uma parte para a gente estar colocando ali, caso tenha algum paciente recém-nascido, só para essa questão aqui dos meses, tá? Outra característica aqui também, nesse caso aqui a hora e a data, elas não são aqui, elas não têm aquele código, né, que fica atualizando a todo momento. Então, a data e a hora elas serão alteradas toda vez que tiver alguma alteração no código. Por exemplo, se eu alterar aqui alguma célula, escrever alguma coisa, a gente viu que a hora foi atualizada, né, para o momento atual. Eu vou trazer aqui alguns dados, tá, fictícios, só para teste mesmo aqui a aprendizagem. Deixa eu só mutar aqui.
Então esse script aqui com dados fictícios está gerados aí por inteligência artificial, só para a gente estar testando, tá pessoal? Deixa ele terminar aqui. Beleza? Então ele preencheu aqui com alguns dados fictícios, como eu disse. É só para a gente ver aí a simulação, a demonstração de um cadastro. Aqui os botões, né, que a gente consegue marcar. E aqui as células. Uma característica aqui interessante das células, onde a gente pode estar descrevendo, por exemplo aqui, caso haja alguma observação relacionada à saúde do paciente, embora aqui seja apenas uma linha, a gente consegue expandir, tá? E tá escrevendo aí a quantidade de informações que a gente desejar. Por exemplo aqui, ó, como vocês podem ver, eu estou duplicando e eu posso escrever aí um texto relativamente grande, né, pessoal? E ele vai ficar retido aqui. Toda vez que eu abrir aqui essa célula, eu vou conseguir ter acesso a esse texto, tá? E navegar entre ele. Então é bem interessante para a gente ter um diagnóstico completo, né, aí do paciente. Aqui também nós temos aqui o campo de foto do paciente, né? No caso, pessoal, esse campo de foto do paciente ele está integrado com a área diretamente com a área de transferência do Windows, tá? Como eles me informaram que lá na clínica eles utilizavam muito contato ali pelo WhatsApp, eu consegui implementar uma solução mais ou menos eficaz ali para eles. No caso aqui a gente vai estar fazendo o seguinte, tá? Eu trouxe aqui esse site aqui que gera imagens fictícias, com essa foto aqui dessa mulher. Como é que a gente faz para colocar a foto do paciente aqui no cadastro, né, na tela de cadastro? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar um print na tela, tá? Vamos selecionar aqui a região que a gente quer. No caso, essa região. A gente pode fechar aqui. Como agora a imagem ela está na área de transferência, basta eu clicar aqui em cima da foto do paciente que a imagem já vai ser anexada e dimensionada corretamente, tá? Para eu apagar essa foto, é só eu clicar na foto e eu posso fazer todo o processo lá de tirar uma nova foto, mas como a imagem ela ainda se encontra aqui na área de transferência, é só eu vir aqui e clicar novamente, tá? Então esse aqui era só um exemplo de cadastro para a gente estar testando. Eu vou clicar agora aqui em salvar cadastro. Ele vai levar a gente para essa nova página, tá, pessoal? Aqui, pessoal, seria a pasta que contém todos os cadastros. No caso, a gente vai ter a confirmação se o cadastro foi criado ou não, o seu arquivo corretamente, a partir quando a gente vê ele aqui no explorador de arquivos do Windows, tá? No caso, seria esse daqui, Maria Nascimento de Ramos Silva. Como a gente já está vendo ele aqui, a gente já sabe que ele foi criado corretamente. O tamanho dele aí está de 1 KB, né? Então, tamanho relativamente aí pequeno. Então, a gente consegue ter fluidez e rapidez, tá? Até em sistemas aí com configurações de hardware mais simples possíveis. Aqui, quando a gente abre o cadastro, a gente vê que já tem algumas alterações, né? A gente tem aqui mais algumas abas de pagamento, de tratamento, de procedimento e aba de anexos, tá? Aqui, por exemplo, na aba de pagamento, a gente também tem algumas validações. Se eu digitar aqui, por exemplo, na data alguma palavra, ele não vai deixar, tá? Ele vai pedir que a gente escreva uma data no formato dia, mês e ano. Então, vou tentar passar outra data aqui. Dia 1 do mês 2 de 2020. A forma de pagamento eu vou colocar aqui em dinheiro. O valor, pessoal, eu vou colocar aqui o valor de R$150, tá? E um valor pago, vamos dizer que o cliente pagou no dia R$100. O responsável foi João. E na recepção ali nós tínhamos Caio, tá? Só um exemplo hipotético aqui para a gente testar. Aqui em tratamento a gente consegue ver algumas opções, né, que os clínicos usam, que a gente não vai estar olhando, que é muito específico. E aqui, pessoal, quando eu já estava me aproximando ali do final do desenvolvimento do projeto, já tinha desenvolvido essa parte aqui, eles me perguntaram a respeito se a gente conseguiria adicionar uma seção de anexos, né? Então essa seção de anexos eu coloquei depois, e no caso ali eles utilizavam muito para essa parte ali de fotos e alguns documentos, né, que eles queriam ver e colocar ali para lembrar quando estiverem ali na consulta do paciente. Então eu criei esse sistema aqui também de anexos, um sistema bem simples, tá? Ele funciona de modo semelhante aqui com a foto do paciente. Por exemplo, aqui a gente vai ter um raio-x de dente. A gente vai dar um print aqui, tá, pessoal? Depois que o print foi realizado, já posso fechar aqui. Eu não preciso estar salvando a foto. A foto ela fica armazenada dentro do próprio arquivo, tá? Dentro dessa pasta Excel. Então, se eu clicar agora aqui em anexo, a gente vê que a foto ela veio para cá. Eu consigo aqui, ó, manusear a foto, tá? Do jeito que eu quiser. Consigo até aqui provocar algumas deformações. Nesse caso é interessante a gente manter a estrutura, a dimensão original da foto. E aqui eu posso até escrever alguma coisa. Raio-x inicial do paciente. Então, ficou uma área mais livre, sabe? Para eles estarem conseguindo anexar alguns documentos importantes e estarem lembrando na hora. Então a gente preencheu aqui essa parte de anexos. Essa parte, como eu falei, a gente não vai ver, porque é uma coisa muito específica da área de odontologia. E aqui nós temos as informações do cadastro, né? Se eu clicar aqui em salvar,
ele vai salvar as informações, tá? Que elas estão aqui na pasta de cadastros. Caso aqui a pasta em andamento. E a gente vê que aqui as alterações elas estão efetivadas, né? Elas estão permanentes. Inclusive, se eu alterar aqui o valor pago agora para 150, como a gente viu, né? Se o valor foi abaixo, se o cliente no dia ele pagou um valor abaixo do total, ele deixa aqui demarcado, né? Informando que o cliente tem essa pendência. Se eu atualizar aqui agora, colocar o valor 150, que seria o valor total da consulta inicial, ele já altera, tá? Então isso também ajuda na visualização ali das finanças. E outro ponto, pessoal, uma das questões que eu estava analisando, tem essa questão, né? Se a gente acabar alterando sem querer aqui o nome do paciente. No caso, como a gente vê aqui Maria Nascimento Ramos Silva, se sem querer eu apagar aqui esse Silva e eu der um salvar, o nome ele ficaria diferente aqui, né, no explorador de arquivos do Windows. Isso aí poderia gerar uma confusão, tem pessoas que têm nomes parecidos e poderia acabar confundindo ou até mesmo perdendo o cadastro, né, que é o que a gente não quer. Então, eu também consegui desenvolver aqui uma funcionalidade, tá? Vou apagar todo esse nome aqui, vou deixar só Maria, só para a gente testar. E vou dar um salvar. Assim que o sistema ele identifica que o nome foi alterado, né? O último nome no caso ali é Maria, e ele verifica que o arquivo do Windows ele não tem o mesmo nome, ele vai aplicar aí esse outro código VBA, tá? Vai chamar esse script e ele vai estar realizando a troca, tá? Como vocês podem ver, o próprio sistema já alterou aqui o nome no arquivo do Windows para Maria. Então, mesmo a gente não tendo essa ligação direta do VBA com o Windows, né, o ambiente Windows, através de alguns scripts a gente consegue estar realizando aí essa integração. Inclusive, pessoal, se eu estar alterando aqui também por fora, também funciona, tá? Se eu trocar o nome aqui, por exemplo, para Lucinda, como vocês podem ver, eu alterei o nome aqui fora, pode acabar acontecendo, tá? No dia a dia. Quando eu abrir o arquivo, eu vou ver que o nome aqui está Maria, né? E realmente, nesse caso aqui, ele ficou, tem até um arquivo de backup, né? Que ele está gerando aí para caso o aplicativo feche sem ser planejado. Mas aqui vai funcionar da mesma forma. Como aqui o nome está Maria, assim que eu fizer alguma modificação aqui, pessoal, vim atualizar aqui algum cadastro, alguma informação tá, de pagamento, por exemplo, assim que eu vim aqui salvar esse cadastro, o sistema já vai identificar que o nome aqui é Maria e que o nome lá fora está diferente. Ele vai aplicar essa correção. Novamente, aí como eu falei, fica ainda aparecendo esses flashes, né? Essa tela ali do script bat, e também está aparecendo ali a tela de abertura dos arquivos do Excel, mas a gente consegue estar contornando ele e customizando caso você tenha aí um sistema mais potente, tá? Com um hardware mais adequado. Então, essa aqui foi a parte aqui do cadastro, vou fechar aqui essa pasta. A gente pode voltar lá, tá? No nosso aplicativo. Aqui eu estou utilizando um SSD, então ele abre bem rápido, né? Mas como vocês viram, é um programa relativamente simples, só tem essa interface aqui e a gente faz essa transição, né? É um programa bem leve aí, como eu falei, mesmo para os sistemas mais simples, tá? Então aqui a opção do cadastro a gente já viu. Como eu falei, pessoal, isso aqui seria mais para a gente ter um controle da noção de logística, né? Do fluxo de pacientes. Então a opção aqui que a gente estaria utilizando de fato seria essa opção de busca. Assim que eu clico aqui nessa opção de busca, ele já vai abrir aqui, tá? O Windows para a gente. E aqui eu tenho as pastas, né, que vai ter essa divisão aí correta dos pacientes. Por enquanto aqui o usuário ele teria que pegar e arrastar, né? Ele teria que copiar, apagar, por exemplo, daqui e jogar aqui em outra área para fazer esse manejo. Ainda não teria uma opção ainda específica para isso. Mas aqui o foco seria mais ou menos esse, né? A gente ter esse controle de fluxo. E aqui, pessoal, seria um grande ponto, né, para a gente. A gente consegue estar utilizando o sistema do Windows para estar realizando a busca, né, por esses arquivos, como por exemplo a gente criou ali o cadastro da Maria. Se eu escrever aqui Maria, independente de onde o arquivo esteja nessa pasta, ele já vai trazer ali para a gente o cadastro. Inclusive, se eu der 2 cliques, eu consigo abrir por aqui o arquivo, consigo renomear, consigo excluir, que no caso consigo fazer todas as alterações, né, desejadas a respeito. E a gente tem que ter o cuidado aqui de digitar o nome corretamente, porque se eu colocar aqui sem querer, se eu escrever algum nome errado, o Windows ele é muito sensível, né, a essa escrita correta nessa busca do Windows Explorer. Então a gente tem que ter esse cuidado tanto na hora de fazer aqui a busca, escrever o nome correto, também ali na hora de estar criando o cadastro do paciente, tá? Então esse foi o projeto, pessoal, que eu desenvolvi ali durante a faculdade de engenharia mecânica. Como eu falei, eu ainda não tinha experiência na hora de programação, né? Eu fui conduzindo ali através do interesse e de uma oportunidade que apareceu. Foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Eu ainda não tinha contato com as comunidades de programação, as plataformas de versionamento de código. E hoje em dia eu vejo assim a importância, né, que você tem ali de ter um código bem estruturado, documentado, bem versionado, né, independente ali da plataforma que você usa.
e essas experiências aí agregaram bastante aí no decorrer da minha formação, e inclusive é onde eu utilizo hoje, né, na área que eu estou querendo atuar aí profissionalmente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.